Mande a banda tocar mais alto, Valentina. Mesmo assim, você vai ouvir quando este salão parar de obedecer ao homem que trouxe você aqui. Helena Vasconcelos passou anos protegendo o Salão Bela Vista, enquanto o marido tratava o trabalho dela como um capricho elegante. Na noite de um grande jantar beneficente em São Paulo, a amante dele transformou uma taça de champanhe em arma de humilhação pública. O que ninguém sabia era que Helena não era uma convidada tolerada, mas a mulher que havia salvado aquele lugar da falência. Quando o gerente correu para pedir desculpas à verdadeira dona, a música parou, mas a guerra apenas começou. O vídeo institucional terminava com uma imagem do Salão Bela Vista iluminado contra o céu de São Paulo, quando Helena percebeu que o nome dela havia desaparecido. Durante 4 anos, cada apresentação incluíra uma linha discreta sobre a restauração conduzida por ela e o fundo privado que impedira o fechamento do espaço. Naquela noite, porém, a tela mostrava Otávio Leme sorrindo diante das câmeras, como se tivesse devolvido vida ao edifício. Enquanto Valentina Salles aparecia ao lado dele, sob a legenda Nova Direção Criativa, Helena continuou sentada, a taça intocada entre os dedos. Daniel Azevedo, do outro lado do salão, também percebeu a alteração, mas Otávio chegou primeiro. "Não faça uma cena", murmurou. Helena ergueu os olhos. "Você retirou meu nome." Ele ajeitou o punho da camisa. Era informação técnica demais para um jantar beneficente. Ela respondeu com calma. "E o nome da sua amante é informação essencial." Otávio se inclinou. "Valentina está trabalhando no projeto. Você deveria agradecer." Helena sentiu algo frio se acomodar dentro do peito. Agradecer por ela, ocupar meu lugar na tela ou na sua vida. Ele endureceu o maxilar. "Hoje não, Helena." Ela o encarou. "Foi exatamente isso que você disse todas as vezes em que escolheu não me contar a verdade." O mestre de cerimônias anunciou o brinde aos patrocinadores e os convidados se levantaram sob os lustres de cristal. Entre empresários de jardins, executivos da Faria Lima e colunistas sociais com celulares erguidos, Helena viu Valentina atravessar o salão em um vestido vermelho profundo com a confiança de quem acreditava ter vencido. A banda iniciou uma canção suave, mas Valentina fez um gesto para o maestro. Mais alto, pediu sorrindo para os fotógrafos. Depois parou diante de Helena e levantou a taça. As mulheres que sabem quando uma era terminou, algumas pessoas riram. Helena manteve a mão junto ao corpo. "Você devia ter cuidado com as palavras que escolhe dentro deste salão." Valentina inclinou a cabeça. "Seu marido não parece achar que você tem autoridade para me aconselhar." Otávio chegou a tempo de ouvir. "Helena, aceite o brinde e pare de transformar tudo em disputa." Ela virou o rosto para ele. "Foi você quem trouxe uma disputa para dentro do meu casamento." Valentina sorriu. Talvez ele só tenha trazido a verdade. Então, inclinou a taça. O champanhe desceu pelo ombro de Helena, espalhou-se pelo vestido marfim e pingou no chão. O salão prendeu a respiração. Valentina ergueu 2 dedos para a banda. "Toquem mais alto. Não queremos estragar a noite por causa de um vestido." Por um instante, Helena ouviu apenas o próprio coração. O tecido frio grudou em sua pele, e o cheiro doce do champanhe se misturou ao perfume de Valentina. Havia celulares apontados para ela e sorrisos escondidos atrás de taças. Otávio não se moveu para ajudá-la. Em vez disso, falou entre os dentes. "Vá ao toalete, troque de roupa e volte quando estiver calma." Helena olhou para o homem com quem dividira 8 anos de vida. "Você viu o que ela fez?" Otávio passou a mão pelo cabelo. "Foi um acidente." Valentina riu. "Acidentes acontecem quando alguém insiste em ficar onde já não é bem-vinda." Helena passou os dedos pela mancha e os limpou com um guardanapo. "Mande a banda tocar mais alto, Valentina. Mesmo assim você vai ouvir quando este salão parar de obedecer ao homem que trouxe você aqui." O sorriso da amante vacilou. Otávio avançou meio passo. "Chega, você está se comportando como se este lugar fosse seu." Helena sustentou o olhar dele. Talvez o seu maior erro tenha sido nunca perguntar de quem era. Antes que ele respondesse, Daniel surgiu pelo corredor central, acompanhado por 2 supervisores. Daniel não olhou para Otávio nem para Valentina. Parou diante de Helena, retirou o paletó e o ofereceu sem tocá-la. Seu rosto estava pálido de raiva. "Dona Helena, eu sinto muito. Isso jamais deveria ter acontecido dentro da sua casa."
A palavra dona atravessou o salão com mais força do que qualquer microfone. O maestro baixou as mãos e a banda parou no meio da música. Valentina franziu a testa. Sua casa, Otávio, soltou uma risada nervosa. Daniel, escolha melhor as palavras. Minha esposa apenas participou da reforma. Daniel finalmente o encarou. Não, senhor Leme. Dona Helena financiou a recuperação, assumiu as dívidas operacionais e preservou os contratos dos funcionários quando os antigos proprietários se retiraram. O Bela Vista existe porque ela decidiu que não fecharia. Helena vestiu o paletó sobre os ombros molhados. Dona Célia, uma garçonete antiga, aproximou-se com toalhas e os olhos cheios de indignação. Valentina procurou apoio no rosto de Otávio, mas ele parecia ter levado um golpe silencioso. Você comprou este lugar sem me contar? Perguntou. Helena respondeu em voz baixa. Eu salvei este lugar antes de você decidir que poderia usá-lo. Otávio apertou a taça. Somos casados. Você não tinha o direito de esconder uma propriedade desse tamanho. Ela o fitou. E você tinha o direito de esconder uma mulher. Flashes explodiram perto do palco. Um jornalista tentou se aproximar, mas Daniel ergueu a mão e os seguranças formaram uma barreira discreta. Helena sabia que bastaria uma frase para destruir a noite de Otávio e Valentina. Poderia mandar acender as luzes, retirar os dois e deixar que cada celular registrasse a queda deles. Em vez disso, virou-se para Daniel. Quantas famílias serão beneficiadas pelo leilão? Ele respondeu sem hesitar. 120 por meio das instituições parceiras. Helena respirou fundo. Então a festa continua. Otávio a olhou com incredulidade. Depois disso, ela não desviou os olhos. As pessoas que vieram ajudar não têm culpa da sua falta de caráter. Valentina recuperou parte da arrogância. Você quer fingir que nada aconteceu porque sabe que um escândalo também destruiria sua imagem. Helena se aproximou o suficiente para que apenas os três ouvissem. Não confunda disciplina com medo. Você terá sua resposta quando não houver funcionários inocentes pagando por ela. Antes de sair, voltou-se para o maestro. Recomece a música. Mais baixa desta vez. Ninguém aqui precisa gritar para existir. Na sala reservada atrás do palco, Dona Célia limpou o vestido com movimentos cuidadosos. Eu vi quando aquela moça trocou de taça, contou. Ela perguntou onde as câmeras estariam e mandou uma mensagem antes do brinde. Helena ergueu o rosto. Você tem certeza? A funcionária assentiu. Daniel entrou segurando um tablet e uma pasta fina. Os comandos do evento foram alterados 2 horas antes da abertura. A equipe recebeu ordens para manter 3 câmeras voltadas para a mesa de vocês. Helena apertou o tecido úmido entre os dedos. Quem autorizou Daniel pousou o tablet diante dela. O acesso veio de uma conta temporária ligada à agência de Valentina. Também há pagamentos adicionais para a produção de imagem, gestão de crise e reposicionamento do Bela Vista. A soma não quebraria o salão, mas revelava intenção. Otávio assinou, perguntou. Daniel hesitou. Há uma autorização digital associada a ele. Helena sentiu a garganta fechar. Não era apenas uma amante querendo humilhá-la. Havia uma estratégia para transformá-la em obstáculo emocional e talvez incapaz de continuar à frente do negócio. Copie tudo, ordenou, sem confrontar ninguém. Daniel estreitou os olhos. Eles montaram uma armadilha. Ela respondeu com firmeza. Então não vamos correr para dentro dela. Quando Helena voltou ao salão com outro vestido do acervo de emergência, os convidados fingiram naturalidade, mas o ar havia mudado. O vídeo institucional já mostrava fotografias dos funcionários durante a restauração e os aplausos foram menos elegantes e mais sinceros. Otávio bebia junto ao bar. Valentina conversava com uma colunista tentando controlar a narrativa. Helena caminhou até o palco e pegou o microfone. O Salão Bela Vista foi restaurado para receber encontros como este. Esta noite não pertence a uma família, a um casal ou a uma marca. Pertence às pessoas que vieram apoiar um projeto real. Não mencionou a taça, o vestido ou a traição. Agradeceu aos patrocinadores e convidou Dona Célia e outros funcionários antigos a subirem ao palco. Otávio observava com expressão fechada. Valentina, porém, percebeu o perigo antes dele. Helena não estava reagindo como uma esposa humilhada. Estava agindo como alguém que conhecia o edifício, os contratos. A equipe
e o valor de cada decisão. Quando os aplausos cresceram, Valentina se aproximou de Otávio e sussurrou algo urgente. Ele respondeu com irritação e se afastou dela pela primeira vez naquela noite. O leilão terminou perto da meia-noite. As últimas limusines deixavam o portão quando Helena encontrou Otávio no corredor lateral. Ele estava sem gravata, com a raiva substituindo o choque. Você me fez parecer um idiota diante de todos. Helena parou. Eu não precisei fazer nada. Ele se aproximou. Por que escondeu a compra? Ela respondeu sem elevar a voz. Porque quando mencionei que queria salvar o Bela Vista, você disse que eu estava brincando de empresária. Quando descobriu que o lugar podia dar lucro, quis usá-lo como garantia para um projeto seu. Eu não escondi por vergonha. Protegi o salão de você. Otávio riu sem humor. E agora vai usar isso para me punir por Valentina. Helena o encarou. Não. Vou usar a verdade para me libertar de você. Ele ficou imóvel. Você não está pensando com clareza. Ela tirou a aliança devagar. Pela primeira vez em anos estou pensando sem tentar preservar a sua imagem. Otávio olhou para o anel na palma dela. Você vai se arrepender. Helena fechou os dedos. Talvez, mas o arrependimento será meu, não mais uma dívida que você administra. Depois que Otávio saiu, Helena entrou no salão vazio. As luzes principais estavam apagadas, restando apenas a iluminação do palco e o reflexo da cidade nas janelas altas. Daniel apareceu com 2 cafés pequenos e colocou um deles diante dela. A equipe terminou o fechamento. Helena assentiu. Obrigada por ter vindo. Ele ficou em silêncio como sempre fazia quando acreditava que respeitar era não invadir. Helena passou o polegar pela borda do copo. Por que você não disse imediatamente a todos que eu era... A dona Daniel respirou fundo. Porque a decisão era sua. Achei que você não gostaria de transformar o momento em espetáculo. Ela levantou os olhos. Você sempre espera que eu decida tudo. Ele franziu a testa. Eu pensei que isso fosse confiança. Helena soltou uma risada cansada. Às vezes, parece abandono. As palavras atingiram Daniel. Eu nunca quis deixar você sozinha. Helena olhou para o salão que havia salvado e para o homem que estivera perto durante quase todos os anos difíceis. Mas deixou. Você, Otávio, todos. Cada um à sua maneira. Pela primeira vez, a culpa atravessou a disciplina dele. Eu vou corrigir isso, disse. Helena balançou a cabeça. Não prometa antes de saber o que custa. À 1h17 da manhã, Daniel recebeu um alerta do sistema financeiro. Na tela, havia uma solicitação de transferência dos direitos de operação vinculada ao projeto de Otávio e Valentina. O documento não transferia a propriedade, mas permitiria que uma empresa externa assumisse eventos, contratos de patrocínio e uso da marca por 5 anos. A assinatura de Helena constava no campo de aprovação, embora ela jamais tivesse visto o arquivo. Isso não é minha assinatura digital, disse. Daniel ampliou os registros. O pedido foi criado há 3 semanas. A validação final está marcada para amanhã, às 9. Helena sentiu o cansaço desaparecer. A taça derramada, as câmeras apontadas, o vídeo alterado e a tentativa de fazê-la perder o controle formavam agora uma única linha. Se ela tivesse reagido com violência pública, poderiam alegar que estava emocionalmente incapaz de administrar o salão e pressioná-la a aceitar um acordo. Helena fechou o tablet. Suspenda todos os acessos externos. Ninguém será avisado até eu entender quem abriu essa porta. Daniel assentiu, mas ela acrescentou. Nem Otávio. Ele a observou. Você acha que ele sabia? Helena olhou para o palco vazio. Passei tempo demais acreditando que não saber o tornava menos culpado. Do lado de fora, São Paulo continuava acesa. Dentro do Bela Vista, a música tinha acabado, mas Helena chegou ao apartamento pouco depois das 2 da manhã e encontrou Otávio sentado no sofá da sala, ainda vestido com a camisa branca do jantar. A gravata estava jogada sobre a mesa de centro, ao lado de uma garrafa de uísque aberta. As janelas de vidro revelavam São Paulo coberta por uma névoa fina de luzes e edifícios. Mas dentro do apartamento, o silêncio parecia mais pesado do que a cidade inteira. Otávio não perguntou se ela estava bem. Olhou primeiro para o paletó masculino sobre os ombros dela. É do Daniel. Helena. Retirou a peça devagar e a colocou sobre uma cadeira. É isso que importa para você. Ele se levantou. O que importa
é descobrir há quanto tempo minha esposa esconde uma propriedade milionária e mantém um homem ao lado dela para administrar tudo. Helena sentiu a exaustão se transformar em uma clareza cortante. Você não perguntou quem limpou o champanhe do meu vestido. Não perguntou por que sua amante preparou câmeras para registrar a humilhação. Sua primeira preocupação é Daniel. Otávio apertou a mandíbula. Não tente inverter a situação. Ela sustentou o olhar. Você levou outra mulher para um salão que pertence a mim, apagou meu nome da apresentação e ficou parado enquanto ela derramava uma taça sobre mim. Não há nada para inverter. Otávio caminhou até o bar, serviu mais uísque e falou como se estivesse conduzindo uma reunião. Você comprou o Bela Vista durante nosso casamento. Isso afeta nossos interesses comuns. Helena abriu a bolsa e retirou o anel que havia guardado. Colocou-o sobre a mesa. O fundo que salvou o salão foi criado antes do nosso casamento e mantido separado de qualquer empresa sua. Você sabia da existência do projeto. Só nunca acreditou que eu fosse capaz de concluí-lo. Ele virou-se rapidamente. Eu sabia que você estava envolvida na reforma. Não sabia que tinha assumido o controle. Helena aproximou-se. Quando tentei explicar, você disse que administrar um espaço cultural era um passatempo caro. Depois, quando o Bela Vista começou a gerar receita, pediu que eu assinasse uma autorização para usar o imóvel como garantia de um empreendimento seu. Eu recusei. Você não perguntou por quê. Apenas disse que eu não entendia negócios. Otávio soltou uma risada amarga. Então, isso é vingança. Ela respondeu sem hesitar. Não. Vingança seria ter deixado você anunciar contratos que não poderia cumprir. Eu protegi o salão porque conheço você melhor do que gostaria. Ele olhou para o anel. Valentina não teve intenção de machucar você. Helena quase sorriu. Você ainda está protegendo a pessoa errada. Otávio insistiu que o champanhe fora um gesto infantil, um excesso causado pela tensão da noite. Helena ouviu até o fim, não por dúvida, mas porque precisava confirmar o que já sabia. Ele não estava arrependido, estava assustado com a possibilidade de perder acesso ao Bela Vista e irritado por descobrir que não conhecia a mulher com quem se casara. Valentina acredita que você nunca aceitou o fim do nosso relacionamento, afirmou. Helena sentiu um vazio se abrir. Nosso relacionamento terminou antes de você ter coragem de me contar. Otávio desviou os olhos. Não transforme isso em melodrama. Nós vivíamos como estranhos havia meses. Ela respirou fundo. Eu trabalhava até tarde tentando manter dezenas de empregos. Você viajava com ela e chamava minha ausência de abandono. Ele ergueu a voz e Daniel estava sempre lá. Helena deu um passo para trás, não de medo, mas de repulsa. Daniel estava onde você prometeu estar. O golpe atingiu Otávio com precisão. Ele apertou o copo até os dedos embranquecerem. Você vai permitir que um gerente interfira no nosso casamento? Helena pegou uma pequena mala no armário do corredor. Não existe mais casamento para interferir. Ele bloqueou o caminho. Você não vai sair no meio da noite. Ela o encarou. Saia da frente, Otávio. Pela primeira vez não estou pedindo permissão. Helena deixou o apartamento com roupas suficientes para poucos dias e seguiu até um flat discreto, perto da Avenida Paulista, usado anteriormente para receber consultores estrangeiros do Bela Vista. Quando entrou, o lugar cheirava a madeira nova e café esquecido. Não havia fotografias do casamento, presentes de família ou objetos escolhidos por Otávio. A ausência de memória deveria parecer triste, mas trouxe alívio. Antes de dormir, ela enviou 2 mensagens. A primeira para uma advogada de confiança, pedindo que preparasse o início da separação. A segunda para Daniel, instruindo que nenhum acesso fosse restaurado sem autorização presencial. Ele respondeu apenas, entendido. A equipe está protegida. Helena releu a frase. Não dizia que ela estava protegida. Daniel sempre colocava o trabalho entre os dois como uma parede limpa e perfeitamente construída. Às 6h40, o telefone começou a vibrar. Vídeos do champanhe já circulavam nas redes sociais. Alguns mostravam apenas Valentina sorrindo e Helena aparentemente ameaçando fechar o salão. Outros haviam sido cortados para eliminar o momento em que a taça fora inclinada. Uma colunista publicou que a proprietária secreta do Bela Vista teria interrompido um evento beneficente por ciúmes.
Helena fechou os olhos. A campanha não havia começado depois da humilhação. Já estava pronta antes dela. Às 8h30, Daniel entrou na sala de reuniões do Bela Vista com 3 pastas, um notebook e o rosto de quem não havia dormido. Helena já o esperava diante das janelas que davam para o jardim interno. Dona Célia deixara café, pão de queijo e frutas sobre a mesa, mas nenhum dos dois tocara na comida. Encontramos 6 contratos ligados à agência de Valentina, explicou Daniel. 4 são serviços de comunicação. 2 concedem prioridade para eventos de uma marca chamada Vértice. Helena conhecia o nome. Era o novo projeto que Otávio pretendia lançar com investidores do setor de luxo. O Bela Vista aparece como sede oficial, Daniel confirmou. Por 5 anos. Há cláusulas permitindo o uso de imagem e exclusividade de patrocinadores e controle parcial da agenda. Helena abriu uma das pastas. Minha aprovação foi falsificada. Daniel manteve a voz baixa. A assinatura eletrônica foi copiada de um documento antigo. Alguém teve acesso a arquivos internos. Ela percorreu a lista de usuários. 2 nomes pertenciam a funcionários temporários contratados pela agência de Valentina. Um terceiro era de Mauro Braga, responsável pelo setor comercial, havia 7 anos. Mauro nunca autorizaria isso sem falar comigo, disse Helena. Daniel não respondeu imediatamente. Ele recebeu um pagamento externo 3 dias atrás. A dor no rosto de Helena foi breve, mas Daniel percebeu. Ela havia defendido Mauro quando a antiga administração tentara demiti-lo. Chame-o, ordenou, sem segurança, sem ameaças. Mauro entrou 20 minutos depois, com o rosto cinzento e as mãos trêmulas. Tinha 52 anos, uma filha na universidade e uma esposa em tratamento prolongado. Helena dispensou os outros funcionários, mantendo apenas Daniel na sala. Quero ouvir de você, disse. Mauro tentou sustentar o olhar, mas falhou. O Sr. Otávio disse que era uma reorganização aprovada pela senhora. Valentina mostrou uma cópia da autorização. Helena deslizou o documento sobre a mesa. Você sabia que a assinatura não era minha? Ele engoliu em seco. Eu desconfiei. Daniel perguntou com firmeza. E mesmo assim liberou o acesso. Mauro apertou as mãos. Eles sabiam das dívidas médicas. Ofereceram um adiantamento e disseram que se eu não colaborasse, meu setor seria eliminado quando a Vértice assumisse. Helena sentiu raiva, mas também reconheceu o medo que Valentina havia explorado. Por que não veio até mim? Mauro finalmente levantou os olhos. Porque disseram que a senhora venderia o salão depois do divórcio e abandonaria todos nós. O silêncio que se seguiu doeu mais que a confissão. Helena percebeu que seu hábito de guardar tudo havia criado o espaço perfeito para a mentira. Você será afastado enquanto verificamos os acessos, decidiu. Mas sua família não perderá o plano de assistência. O erro é seu. A doença da sua esposa não será usada como punição. Mauro chorou sem fazer barulho. Daniel observou Helena e entendeu que aquela escolha custaria mais do que demiti-lo. Naquela mesma manhã, Valentina apareceu em um programa digital transmitido de um estúdio na região da Faria Lima. Vestia branco, falava baixo e mantinha uma expressão cuidadosamente ferida. Disse que lamentava o acidente, que nunca quis desrespeitar Helena e que fora provocada por meses de ataques privados. Eu me envolvi com um homem cujo casamento já havia terminado emocionalmente, declarou. Talvez meu erro tenha sido acreditar que todos aceitariam a verdade com maturidade. A apresentadora perguntou sobre o Bela Vista. Valentina sorriu com humildade estudada. O projeto Vértice pretende modernizar espaços tradicionais e gerar empregos. Infelizmente, interesses pessoais estão tentando impedir uma iniciativa importante. Helena assistiu à entrevista sem som no escritório de Daniel. Ela está preparando a narrativa de que eu sou uma proprietária instável, disse. Daniel fechou a persiana. Temos o vídeo completo. Helena balançou a cabeça. Se publicarmos agora... Ela dirá que editei as imagens. Ele se aproximou da mesa. Então o que você pretende fazer? Helena abriu a agenda de reuniões. Deixar que ela continue falando. Daniel franziu a testa. Quanto mais fala, mais contratos promete. Quanto mais contratos promete, mais provas cria de que agiu como se já controlasse o salão. Ele compreendeu. Você quer que ela revele a estrutura inteira. Helena assentiu. A arrogância sempre tem pressa.
No início da tarde, Otávio telefonou. Helena recusou 2 chamadas, mas atendeu a terceira. Você precisa desmentir essa história de assinatura falsificada, exigiu ele. Os investidores estão nervosos. Ela olhou para Daniel, que permaneceu junto à janela. Então você sabia do contrato de operação? Otávio fez uma pausa curta demais. Eu sabia que havia uma proposta. Helena sentiu a confirmação se encaixar. Proposta não é autorização. Ele respirou com irritação. Valentina garantiu que você acabaria aceitando. O projeto aumentaria o valor do Bela Vista, Helena respondeu. Ela garantiu porque acreditava que você conseguiria me pressionar. Otávio elevou a voz. Não seja ingênua. Negócios exigem decisões rápidas. Helena fechou a pasta diante dela. Copiar minha assinatura não é uma decisão rápida. É fraude. O silêncio do outro lado revelou mais medo do que surpresa. Eu não copiei nada, disse ele, mas permitiu que ela agisse em seu nome. Otávio mudou de tom. Helena, vamos conversar como adultos. Você libera a operação por 2 anos, a Vértice cobre os custos e nós mantemos o assunto do casamento fora da imprensa. Ela quase não reconheceu o homem com quem havia dividido a vida. Você está me oferecendo silêncio em troca do meu salão. Ele respondeu friamente. Estou oferecendo uma saída digna. Helena desligou sem despedida. Daniel permaneceu quieto até ela colocar o celular sobre a mesa. Você está bem? Perguntou. Helena olhou para ele. Não faça isso. Ele pareceu surpreso. Isso o quê? Ela se levantou. Perguntar como estou quando já decidiu que não pode fazer nada além de obedecer minhas ordens. Daniel respirou fundo. Eu não sei qual é o meu lugar nessa parte da sua vida. Helena caminhou até a janela. Lá embaixo, fornecedores descarregavam flores para um casamento marcado para o fim de semana. Você sempre soube seu lugar no Bela Vista? Ele se aproximou, mantendo distância. No trabalho, sim. Com você, não. A sinceridade desarmou parte da raiva dela. Daniel continuou. Há 2 anos, recebi uma proposta para dirigir uma rede de hotéis no Rio. Não aceitei. Helena virou-se. Por que ele hesitou? Porque você ainda estava reconstruindo este lugar. Ela percebeu o que ele não dizia. Você ficou por causa do salão. Daniel sustentou o olhar. Não apenas. O ar mudou entre os dois, mas antes que Helena respondesse, Dona Célia bateu à porta. Trazia um envelope sem remetente, deixado na recepção por um motociclista. Dentro, havia cópias de mensagens entre Valentina e um número não identificado. Uma delas dizia: depois do escândalo, Helena não terá condição de continuar. Otávio assina o afastamento e Daniel será substituído na primeira semana. Daniel leu a mensagem 2 vezes. Eles planejavam me tirar. Helena observou a data. Fora enviada 10 dias antes do jantar. Havia também uma lista de funcionários que seriam dispensados, incluindo Dona Célia Mauro e quase toda a equipe antiga. Valentina não queria modernizar o Bela Vista. Queria apagar qualquer pessoa ligada à história de Helena. Quem enviou isso? Daniel perguntou. Helena examinou o envelope. Alguém próximo dela, ou alguém que quer nos usar contra ela. Daniel recolheu as páginas. Precisamos verificar antes de confiar. Helena concordou, sem atalhos. O telefone de Daniel tocou. Era o responsável pela segurança digital. Ele ouviu por alguns segundos e empalideceu. O que aconteceu? Perguntou Helena. Daniel encerrou a ligação. A solicitação de transferência foi cancelada. Ela não sentiu alívio, por quem ele virou o notebook e mostrou o registro. O cancelamento fora feito pelo mesmo usuário que criara o documento falso. Minutos depois, uma nova autorização havia surgido, desta vez com uma cópia escaneada de um contrato assinado por Otávio. O texto declarava que ele possuía poderes conjugais para representar Helena em decisões emergenciais. Daniel falou com cautela. Isso não dá a ele o direito que está alegando, mas pode atrasar eventos, assustar patrocinadores e criar uma disputa. Helena fechou o notebook. É exatamente o que eles querem. Ao anoitecer, Helena convocou os chefes de setor para uma reunião no salão menor. Não contou detalhes do casamento, nem mostrou as mensagens anônimas. Explicou apenas que existia uma tentativa externa de assumir contratos sem autorização e que ninguém perderia o emprego enquanto a situação fosse investigada. Vocês ouvirão que pretendo vender o Bela Vista, disse.
É mentira. Também ouvirão que escondi informações de vocês. Essa parte é verdade. Achei que proteger este lugar significava carregar tudo sozinha. Eu estava errada. Os funcionários permaneceram em silêncio até Dona Célia levantar-se. A senhora salvou nosso trabalho uma vez. Agora deixe a gente salvar a casa também. Outros começaram a concordar. Helena sentiu a garganta apertar. Não era obediência, era confiança, algo que ela quase perdera por não permitir que ninguém compartilhasse o peso. Ao final, Daniel entregou-lhe uma lista de medidas internas. O Bela Vista pode funcionar sem depender de Otávio ou da Vértice, afirmou. Helena olhou para a equipe reunida. Então vamos provar isso. Naquele instante, seu telefone recebeu uma notificação. Valentina acabara de anunciar uma coletiva para a manhã seguinte. O título dizia A Nova Era do Salão Bela Vista. Helena mostrou a tela a Daniel. Ele perguntou. Ela vai anunciar um lugar que não controla. Helena guardou o aparelho. Não, ela vai tentar convencer São Paulo de que já venceu. Às 9 da manhã, a coletiva de Valentina já ocupava as telas dos escritórios da Faria Lima. O palco havia sido montado em um hotel de luxo, com o logotipo da Vértice projetado atrás de uma maquete digital do Salão Bela Vista. Valentina surgiu de terno claro acompanhada por Otávio e 2 investidores. Hoje, apresentamos uma nova fase para um dos espaços mais tradicionais de São Paulo, declarou diante de dezenas de jornalistas. A Vértice vai transformar o Bela Vista em referência internacional de eventos, gastronomia e experiências exclusivas. Uma repórter perguntou se a proprietária havia autorizado o projeto. Valentina sorriu. Existem questões familiares sendo tratadas em caráter privado. O importante é que os compromissos estratégicos já foram assumidos. Helena assistia à transmissão na sala de reuniões, cercada pelos chefes de setor. Alguns funcionários trocaram olhares de medo. Daniel desligou o som, mas a imagem de Otávio ao lado da amante permaneceu na tela. Eles estão apresentando intenções como fatos, disse. Helena manteve os braços cruzados, porque esperam que o mercado aceite a versão mais rápida. O telefone de um supervisor vibrou. Um fornecedor acabara de suspender uma entrega. Outro informou que aguardaria esclarecimentos antes de renovar contrato. A mentira ainda não controlava o Bela Vista, mas já começava a controlar o medo ao redor dele. Antes do fim da coletiva, 3 patrocinadores pediram reuniões urgentes. O mais importante deles, um grupo financeiro que apoiava os projetos culturais do salão, enviou uma carta exigindo garantias de continuidade. Helena recebeu os representantes no salão menor, onde a luz natural atravessava as janelas restauradas por ela anos antes. O diretor do grupo foi direto. Não podemos manter nossa marca ligada a uma disputa conjugal televisionada. Helena sentiu a frase como uma tentativa de reduzir todo o trabalho dela a um casamento fracassado. Isto não é uma disputa conjugal, respondeu. É uma tentativa de assumir contratos sem autorização. O homem colocou uma pasta sobre a mesa. A senhora consegue provar isso sem expor o grupo a um processo prolongado. Daniel abriu a boca, mas Helena fez um gesto discreto para que ele esperasse. Consigo provar que nenhuma transferência válida foi concluída. Também consigo provar que o Bela Vista continua operando normalmente. O diretor não pareceu convencido. Temos 48 horas. Depois disso, suspenderemos o apoio. Quando os representantes saíram, Daniel falou com irritação contida. Eles usam a palavra prudência quando querem dizer covardia. Helena recolheu a pasta. Eles usam a palavra prudência quando têm medo de perder dinheiro. Precisamos dar a eles algo mais forte do que indignação. No corredor de serviço, o medo já tinha outra forma. Funcionários cochichavam sobre demissões, novos uniformes e a possibilidade de a Vértice terceirizar toda a equipe. Dona Célia encontrou Helena perto da cozinha e entregou-lhe uma folha impressa. Era uma lista de vagas publicada naquela manhã por uma empresa de recrutamento. Procuravam gerentes garçons técnicos de iluminação e coordenadores para um espaço de eventos em Jardins. A descrição correspondia exatamente ao Bela Vista. Estão contratando nossos substitutos antes de entrar, disse Célia. Helena sentiu o peso de dezenas de famílias repousar sobre sua decisão. Na cozinha, Mauro organizava documentos sob supervisão. Ao vê-la, aproximou-se com o rosto cansado. Valentina me disse que ninguém antigo ficaria.
Falou que empregados leais demais à senhora seriam um risco. Daniel perguntou. Você tem como provar? Mauro assentiu. Há áudios. Eu guardei porque comecei a desconfiar quando pediram acesso aos arquivos de saúde dos funcionários. Helena ficou imóvel. Aquilo ultrapassava contratos e atingia a intimidade das pessoas. Entregue tudo à auditoria, ordenou. Mauro baixou a cabeça. A senhora ainda vai me demitir? Helena respondeu com honestidade. Ainda não decidi, mas a verdade que você trouxer não apaga a escolha que fez. Ele aceitou a resposta em silêncio. Daniel observou Helena se afastar e percebeu que ela estava ficando mais dura não por crueldade, mas porque cada gesto de compaixão agora precisava sobreviver ao risco de ser usado contra ela. Naquela tarde, Otávio apareceu no Bela Vista sem avisar. Os seguranças tentaram barrá-lo, mas Helena autorizou sua entrada e o recebeu no antigo camarim principal. Ele parecia não ter dormido. Valentina foi longe demais, disse antes mesmo de sentar. Helena fechou a porta. Você estava no palco ao lado dela. Otávio passou a mão pelo rosto. Eu precisava transmitir segurança aos investidores. Helena soltou uma risada curta, segurança baseada em um contrato falso. Ele se aproximou. Eu não sabia da assinatura copiada. Ela o encarou, mas sabia que ela anunciaria o Bela Vista como sede da Vértice. Otávio não respondeu. Isso basta, concluiu Helena. Ele endureceu o tom. Você também escondeu coisas. Escondeu o salão, escondeu Daniel. Escondeu decisões financeiras. A menção a Daniel revelou mais ciúme do que preocupação. Não use outro homem para justificar o que você fez, disse Helena. Otávio bateu a mão na bancada. Não me trate como o único culpado. Você me excluiu da sua vida muito antes de Valentina. Helena permaneceu firme, embora a acusação tocasse uma culpa real. Ela havia se fechado, escondido cansaço, evitado conversas difíceis. Talvez eu tenha me afastado, admitiu. Mas você escolheu transformar distância em licença para me trair e usar meu trabalho. Otávio abaixou a voz. Assine a operação temporária. Depois resolvemos o resto. Helena abriu a porta. O resto é exatamente o que você nunca quis resolver. No fim do dia, Daniel entregou a Helena um relatório sobre as empresas ligadas à Vértice. Havia conexões com fornecedores, agências de imagem e um fundo interessado em comprar imóveis históricos para convertê-los em espaços de alto rendimento. O Bela Vista não seria modernizado. Seria esvaziado de sua identidade e vendido por partes. O fundo fez uma proposta pelo imóvel há 8 meses, disse Daniel. Helena ergueu os olhos. Eu nunca recebi. Ele permaneceu em silêncio tempo demais. Você recebeu? Daniel fechou a pasta. Recebi uma sondagem informal. A resposta alterou o ar da sala. E não me contou. Ele tentou explicar. A proposta era ofensiva e vinha acompanhada da exigência de substituir toda a equipe. Recusei antes que chegasse até você. Helena ficou de pé. Você decidiu por mim. Daniel também se levantou. Eu protegi o Bela Vista. Ela se aproximou. Não. Você fez exatamente o que Otávio sempre fez. Concluiu que sabia o que eu deveria ouvir. Daniel empalideceu. Não compare. Helena sentiu a raiva romper a contenção. Por quê? Porque suas intenções eram melhores. Controle continua sendo controle quando vem embrulhado em cuidado. Ele respirou fundo. Eu sabia que você estava tentando salvar o casamento. Uma oferta daquele tipo teria colocado mais pressão sobre você. Helena respondeu com a voz baixa. Você não tinha o direito de usar minha fragilidade para justificar sua omissão. Daniel caminhou até a janela e ficou de costas para ela. Durante anos, Helena o vira enfrentar fornecedores agressivos, crises financeiras e noites inteiras de trabalho sem perder a disciplina. Agora os ombros dele pareciam carregar algo mais antigo. Meu pai trabalhou para uma empresária quando eu era jovem, começou. Eles eram próximos. Quando a empresa entrou em crise, disseram que ele tinha se aproximado dela para conseguir poder. A história destruiu o casamento dos meus pais e a carreira dele. Eu prometi que nunca usaria a confiança de uma mulher para ocupar um lugar que não fosse meu. Helena sentiu a raiva ceder apenas o suficiente para ouvir. Daniel continuou. Quando percebi o que sentia por você, decidi que ficaria onde pudesse ser útil e não pediria nada. Ela apertou os dedos contra a mesa e transformou isso em silêncio. Ele se virou.
Eu achei que era respeito, Helena respondeu. Respeito não é esconder decisões. Não é ficar ao meu lado durante anos e me deixar acreditar que eu estava sozinha. Daniel deu um passo, depois parou. Você era casada. Helena sentiu o golpe. E isso impedia você de dizer que havia uma proposta pelo meu próprio salão. Ele não encontrou resposta. Pela primeira vez, a confiança profissional entre os dois rachou de forma visível. Helena pegou o relatório. A partir de agora, nenhuma informação será filtrada por você. Daniel assentiu lentamente. Entendido. A formalidade na voz dele doeu mais do que ela esperava. Na manhã seguinte, o Bela Vista perdeu um casamento importante. A família da noiva alegou insegurança contratual e transferiu a cerimônia para um hotel. O cancelamento espalhou pânico entre os funcionários. Um técnico perguntou se deveria procurar outro emprego. Uma cozinheira chorou no depósito porque o marido estava desempregado e ela não poderia ficar sem salário. Helena percorreu cada setor, respondeu perguntas e repetiu que ninguém seria dispensado por causa da crise. Mas as palavras já não bastavam. Valentina havia criado a percepção de que o Bela Vista estava à beira do colapso, e percepção no mercado podia se tornar realidade antes da verdade. Daniel sugeriu uma ação judicial imediata para impedir o uso da marca, mas Helena sabia que uma medida isolada pareceria defesa desesperada. Ela quer que eu reaja fechando portas, disse. Depois dirá que prejudiquei clientes e funcionários. Daniel perguntou, então vai permitir que continue? Helena respondeu, vou permitir que termine de mostrar o que pretende. Ele não gostou, mas não discutiu. A distância entre eles agora era quase visível. Dona Célia aproximou-se com um celular. Um vídeo mostrava Valentina visitando empresas de decoração e prometendo contratos exclusivos assim que assumisse o Bela Vista. Em outra gravação, Otávio dizia a um investidor que Helena seria afastada por instabilidade emocional. Helena assistiu 2 vezes. A dor do casamento terminava ali. O que restava era uma ameaça objetiva. Naquela noite, Helena recebeu a visita da mãe Beatriz Vasconcelos, uma mulher elegante que sempre tratara problemas familiares como assuntos a serem escondidos atrás de portas fechadas. Sentadas no flat perto da Paulista, Beatriz examinou o espaço simples e perguntou, você realmente saiu de casa? Helena serviu café. Saí. A mãe baixou a voz. Seu pai está preocupado com o sobrenome. Essa exposição pode atingir todos nós. Helena sentiu a antiga pressão retornar. Durante anos, aprendera que dignidade significava nunca permitir que estranhos vissem uma rachadura. Valentina tentou tomar o Bela Vista, usando uma assinatura falsa, explicou. Beatriz segurou a xícara com mais força. Então resolva discretamente. Não transforme isso em guerra. Helena a observou. Foi exatamente essa educação que me trouxe até aqui, sempre proteger a imagem, sempre evitar o escândalo, sempre suportar até que ninguém mais reconheça o que está sendo destruído. Beatriz ficou ofendida. Nós ensinamos você a ter classe. Helena respondeu. Vocês me ensinaram a confundir silêncio com força. A mãe demorou a falar. E o que pretende fazer? Helena olhou pela janela para o fluxo interminável da Avenida Paulista. Dizer a verdade diante de todos que serão afetados. Não diante de colunistas, diante dos funcionários parceiros e pessoas cujos nomes eles estão usando. Na manhã seguinte, Helena convocou uma assembleia aberta para dali a 2 dias no próprio Bela Vista. Convidou funcionários, fornecedores, patrocinadores, representantes culturais e todos os parceiros citados pela Vértice. Não chamou a imprensa, mas sabia que a notícia chegaria até ela. A mensagem era simples. Nenhuma decisão seria tomada atrás de portas fechadas. Daniel leu o convite no escritório e perguntou, você está pronta para expor os contratos? Helena respondeu sem olhar para ele. Estou pronta para expor o que afeta este lugar. Ele percebeu a distinção e o casamento. Ela fechou uma pasta. Não usarei minha humilhação como espetáculo para vencer uma disputa comercial. Daniel assentiu. Valentina fará isso por você. Helena finalmente o encarou. Então deixaremos que ela escolha até onde quer cair. Antes que ele saísse, ela acrescentou. Daniel, você participará da assembleia, mas não falará em meu nome. Ele aceitou. Vou falar pelo que fiz e pelo que omiti.
A resposta surpreendeu Helena. Havia arrependimento, mas não tentativa de seduzi-la com culpa. Ainda assim, a ferida permanecia aberta. Quando Daniel deixou a sala, Helena percebeu que perdera a certeza de que podia confiar nele sem reservas. A constatação doeu porque também revelou quanto ele significava. Naquela tarde, Valentina confirmou presença na Assembleia por meio de uma transmissão ao vivo. Acredito em transparência, declarou cercada pelos investidores da Vértice. Será uma oportunidade para provar que o Bela Vista precisa de uma administração moderna e emocionalmente equilibrada. Em seguida, anunciou que apresentaria contratos assinados e o apoio formal de Otávio como representante legal dos interesses familiares. Helena assistiu ao vídeo ao lado de Dona Célia, Mauro e Daniel. Mauro ficou pálido. Ela vai usar os documentos que me obrigou a liberar. Helena perguntou. Existe algo que ainda não contou? Ele hesitou. Uma gravação. Valentina disse que o escândalo do champanhe seria suficiente para afastar a senhora. Mas se não fosse, eles fariam os patrocinadores cancelar até o salão, não conseguir pagar a equipe. Daniel fechou os olhos por um instante. Onde está essa gravação? Mauro respondeu. No meu celular antigo. Está guardado na casa da minha irmã. Helena ordenou que ele fosse buscá-lo, acompanhado por um auditor. Depois olhou para o palco vazio do Bela Vista. Em 2 dias, Valentina entraria ali, acreditando que controlava a narrativa, os contratos e o medo dos funcionários. Helena ainda não tinha todas as respostas, mas finalmente sabia qual seria sua escolha. Não defenderia apenas a propriedade. Daria voz a cada pessoa que os invasores haviam tratado como substituível. E quando a verdade fosse dita, ela não permitiria que nenhum homem falasse por ela outra vez. Na manhã da Assembleia, o Salão Bela Vista parecia mais silencioso do que em qualquer noite vazia. As cadeiras estavam organizadas em semicírculo diante do palco, sem mesas de gala, flores luxuosas ou taças de cristal para esconder desconfortos. Helena escolhera aquela disposição porque não queria uma cerimônia. Queria que todos pudessem se olhar. Funcionários ocuparam as primeiras fileiras seguidos por fornecedores patrocinadores, representantes culturais e famílias que dependiam dos projetos sociais financiados pelo salão. Daniel permaneceu ao lado da mesa técnica sem paletó, segurando uma pasta que continha cada relatório que ele havia escondido, recusado ou reunido nos últimos meses. Helena entrou pela lateral vestindo um conjunto azul escuro simples. Não havia joias além de um pequeno broche de flor amarela preso à lapela, o mesmo símbolo usado pelos funcionários antigos. Dona Célia foi a primeira a se levantar. Logo outros fizeram o mesmo. Helena pediu que se sentassem. Hoje ninguém se levanta para me homenagear. Estamos aqui para decidir como esta casa continuará existindo. Do lado de fora, câmeras de televisão se acumulavam junto aos portões de ferro. Helena não as convidara, mas Valentina fizera questão de anunciar sua chegada. Às 10 em ponto, uma fileira de carros pretos parou diante do Bela Vista. Valentina entrou acompanhada por Otávio, 2 advogados e 3 investidores da Vértice. Veste a vermelho novamente, como se pretendesse transformar a roupa da noite do champanhe em uma assinatura de poder. Ao atravessar o salão, sorriu para os celulares erguidos e tocou o braço de Otávio, como quem marcava território. Ele, porém, parecia menos seguro do que nas coletivas anteriores. Os últimos dias haviam revelado que vários contratos anunciados por Valentina não tinham validade. E 2 investidores já exigiam devolução de valores. Ainda assim, ele manteve a postura rígida. Espero que esta reunião não se transforme em espetáculo, disse ao aproximar-se de Helena. Ela respondeu. O espetáculo começou quando você levou uma fraude para o palco. Valentina colocou uma pasta sobre a mesa central. Trouxemos documentos que provam que a Vértice recebeu autorização para operar o Bela Vista. Se você insistir nessa disputa pessoal, será responsável por prejudicar centenas de pessoas. Helena observou as primeiras fileiras. Alguns funcionários baixaram os olhos, outros encararam Valentina com raiva. Você fala em proteger empregos, disse Helena. Então explique por que uma empresa de recrutamento publicou vagas para substituir toda a equipe antes de qualquer autorização válida. Valentina não perdeu o sorriso. Reestruturações exigem planejamento. Dona Célia murmurou alto o suficiente para ser ouvida. Planejamento para nos jogar fora.
Helena subiu ao palco e ligou o microfone. Não começou pelos contratos falsos, pelo casamento ou pelo champanhe. Projetou na tela uma fotografia antiga do Bela Vista fechado com infiltrações no teto e cadeiras empilhadas sob lonas. 4 anos atrás, este lugar tinha dívidas, processos e funcionários sem saber se receberiam o salário seguinte. Eu poderia ter comprado apenas o prédio e dispensado todos. Seria mais barato. Em seguida, apareceu a imagem da primeira reunião feita após a recuperação. Helena continuou. Em vez disso, criamos um modelo de proteção. Parte do lucro foi destinada a um fundo interno, e decisões capazes de alterar o controle operacional passaram a depender da aprovação de um conselho formado por representantes da administração, dos funcionários antigos e dos projetos culturais. Valentina soltou uma risada. Um acordo informal não vale mais do que contratos assinados. Daniel se levantou. Não é informal. Ele entregou cópias aos advogados e investidores. O mecanismo está incorporado aos estatutos da empresa que opera o salão. Nenhum proprietário individual pode transferir a gestão por mais de 90 dias sem aprovação do conselho. Otávio pegou o documento com impaciência. Eu nunca vi isso. Helena olhou para ele, porque nunca se interessou em saber como o Bela Vista funcionava. Apenas se interessou quando percebeu quanto valia. Valentina abriu sua pasta e retirou o contrato assinado por Otávio. Como marido e representante dos interesses familiares, ele autorizou a operação emergencial. A crise de gestão justificava uma intervenção. Um murmúrio percorreu o salão. Helena não respondeu imediatamente. Permitiu que Valentina explicasse cláusulas, promessas de investimento e planos de expansão. Quanto mais falava, mais assumia que a operação já estava decidida. Ela citou fornecedores que seriam substituídos, mudanças de marca e uma redução de custos baseada na terceirização da equipe. Os próprios investidores começaram a trocar olhares. Quando Valentina terminou, Helena perguntou: "Em que data a senhora recebeu autorização do conselho?" Valentina hesitou. A autorização do Sr. Leme era suficiente. Helena repetiu: "Em que data?" O advogado da Vértice tentou intervir, mas ela insistiu. "Não há data porque nunca houve aprovação. Ainda assim, a senhora vendeu patrocínios, prometeu exclusividade e recebeu pagamentos." Um representante de uma empresa de bebidas levantou-se. "Pagamos a primeira parcela porque fomos informados de que a transferência estava concluída." Outro fornecedor confirmou ter assinado um acordo semelhante. Valentina respondeu que tudo poderia ser regularizado. Helena, então, projetou o registro digital da assinatura falsificada. Regularizar não é o mesmo que autorizar. E uma assinatura copiada não se torna legítima porque foi usada muitas vezes. O salão escureceu por alguns segundos e a tela passou a mostrar os comandos enviados na noite do jantar beneficente. Havia instruções para manter câmeras voltadas para Helena, aumentar o volume da banda após o brinde e registrar qualquer reação considerada agressiva. Em seguida, apareceu o vídeo completo. Valentina era vista trocando de taça, verificando o posicionamento das câmeras e derramando o champanhe de forma deliberada. Otávio fechou os olhos por um instante. A gravação continuou até o momento em que ele chamou o ato de acidente e ordenou que Helena deixasse o salão. Valentina levantou-se. Isso é uma invasão de privacidade. Helena desligou o vídeo antes que a discussão se transformasse em gritos. Não trouxe imagens da sua relação com meu marido. Não trouxe mensagens íntimas. Trouxe apenas ações realizadas dentro de uma empresa durante um evento profissional com o objetivo de alterar sua administração. Mauro entrou pelo corredor lateral acompanhado por uma auditora. Trazia o celular antigo dentro de um envelope transparente. "Eu liberei acessos porque fui pressionado", declarou com a voz trêmula. "Aceitei dinheiro e errei. Mas gravei uma conversa quando percebi que pretendiam demitir todos." Helena perguntou diante de todos: "Você está disposto a responder pelo que fez?" Mauro assentiu. "Estou. Só não quero que continuem usando nossas famílias para nos assustar." A gravação de Mauro preencheu o salão. A voz de Valentina era clara ao dizer que o champanhe criaria a imagem necessária para afastar Helena e que os cancelamentos de patrocinadores fariam o restante.
Ela também afirmava que Daniel seria substituído na primeira semana e que os funcionários antigos precisavam sair porque eram leais demais à proprietária. Quando o áudio terminou, ninguém falou por vários segundos. Valentina olhou para Otávio. Você sabe que isso foi tirado de contexto. Ele não respondeu. Ela segurou o braço dele. Otávio, diga alguma coisa. Pela primeira vez ele se afastou do toque. Você me disse que a assinatura já estava autorizada. Valentina baixou a voz. Você sabia que Helena nunca aceitaria? Fiz o que era necessário para salvar o projeto. Otávio parecia finalmente enxergar que não fora o estrategista daquela operação, mas uma ferramenta. Você usou meu nome. Valentina riu com amargura. E você usou o meu corpo, minha imagem e minha lealdade, para se sentir desejado, enquanto sua esposa construía algo que você não conseguia controlar. A verdade atingiu os dois. Eles não haviam formado uma parceria baseada em amor, mas em ressentimentos complementares. Otávio queria provar que ainda tinha poder sobre Helena. Valentina queria ocupar o lugar de alguém que acreditava ter recebido tudo sem lutar. Helena pediu que Daniel se aproximasse. Ele subiu ao palco carregando a própria pasta. Antes que o conselho se manifeste, preciso registrar minha responsabilidade, disse. O salão ficou atento. Há 8 meses recebi uma proposta de compra ligada ao mesmo grupo que financiava a Vértice. Recusei e não informei Dona Helena. Acreditei que estava protegendo o Bela Vista e evitando pressão sobre ela. Também percebi alterações de acesso antes do jantar. Mas não fui firme o suficiente porque temia criar um conflito sem provas completas. Valentina aproveitou a confissão. Então, o próprio gerente admite que escondeu informações. Esta administração não é confiável. Daniel a encarou. Esconder informação foi meu erro. Criar documentos falsos, manipular funcionários e provocar cancelamentos foi sua escolha. Depois virou-se para Helena. Não peço que confie em mim porque estou dizendo a verdade agora. Aceitarei qualquer decisão do conselho, inclusive meu afastamento. Helena sentiu uma dor calma ao ouvi-lo. Não era uma declaração romântica, nem uma tentativa de parecer herói. Daniel finalmente assumia o preço de suas escolhas. Ela respondeu. Sua conduta será avaliada como a de qualquer outro gestor. Não haverá proteção pessoal. Ele assentiu. É o que deve acontecer. A distância entre eles permanecia, mas pela primeira vez era construída sobre honestidade. Os representantes do conselho foram chamados à frente. Dona Célia falou pelos funcionários antigos. Um produtor cultural representou os projetos comunitários e uma diretora financeira apresentou os números do fundo interno. Cada um confirmou que nunca aprovara a transferência. Quando chegou sua vez, Dona Célia segurou o microfone com as 2 mãos. Não estamos aqui porque Dona Helena é rica ou porque tem o nome certo. Estamos aqui porque quando o salão quase fechou, ela não tratou ninguém como descartável. A senhora Valentina diz que vai gerar empregos, mas trouxe uma lista com nossos substitutos. O senhor Otávio diz que age pela família, mas usou o casamento para tomar algo que não construiu. Ela olhou para Helena. Também não queremos uma dona que decida tudo sozinha. Queremos alguém que nos escute. Helena recebeu a crítica sem se defender. A senhora tem razão. O conselho votou pela rejeição integral dos contratos da Vértice, pela suspensão de todos os acessos ligados a Otávio e pela abertura de uma auditoria independente. Daniel foi mantido temporariamente apenas para garantir a continuidade operacional sob supervisão direta do conselho. Mauro permaneceu afastado até a conclusão da investigação. Não era uma vitória limpa, rápida ou confortável. Era uma decisão coletiva exatamente o oposto do poder que Valentina tentara fabricar. Um dos investidores da Vértice levantou-se e exigiu explicações de Valentina sobre os valores recebidos. Outro anunciou que suspenderia o aporte até a conclusão de uma análise externa. Os jornalistas do lado de fora começaram a publicar trechos vazados da Assembleia, mas Helena se recusou a transformar o momento em coletiva. Valentina caminhou até ela o rosto, sem a segurança cuidadosamente treinada. Você preparou tudo para me humilhar, Helena respondeu. Eu preparei um sistema para impedir que qualquer pessoa decidisse sozinha o destino deste lugar. Você se humilhou quando acreditou que todos aqui tinham um preço. Valentina aproximou-se ainda mais. Você nasceu com tudo.
Não sabe o que significa entrar em uma sala e ser tratada como alguém invisível. Helena não desviou o olhar. Talvez eu não conheça sua infância, mas conheço a escolha que fez depois dela. Você poderia ter construído uma porta para outras mulheres. Preferiu empurrá-las para fora. O rosto de Valentina tremeu. Por um segundo a raiva cedeu lugar ao medo. Depois ela recolheu a bolsa e saiu sem Otávio. Ele permaneceu no centro do salão, cercado por pessoas que já não o viam como um empresário poderoso, mas como um homem que entregara seu nome a uma fraude. Quando o salão esvaziou, Otávio procurou Helena no palco. Eu vou desfazer os contratos e assumir minha parte, disse. Ela organizava os documentos diante dela. Isso não repara o que aconteceu. Ele olhou para as cadeiras vazias. Eu realmente achei que você acabaria cedendo. Durante anos você sempre cedeu. Helena ergueu os olhos. É isso que mais dói. Você confundiu meu esforço para salvar nosso casamento com falta de limites. Otávio se aproximou, mas não tentou tocá-la. Valentina me fez acreditar que você e Daniel estavam planejando me excluir. Helena respondeu. Você acreditou porque precisava que eu fosse culpada. Assim não teria de admitir que me traiu apenas porque alguém alimentou seu ego. Ele aceitou o golpe sem reagir. Existe alguma possibilidade de nós dois conversarmos? Depois, Helena fechou a pasta. Conversaremos sobre o divórcio, sobre os danos ao Bela Vista e sobre sua responsabilidade. Não sobre voltar. Otávio respirou fundo. Pela primeira vez não tentou negociar. Entendi. Ao vê-lo partir, Helena não sentiu triunfo. Sentiu luto por um homem que talvez tivesse amado, mas que só começara a enxergá-la quando perdeu o direito de controlá-la. No fim da tarde, Helena subiu ao terraço do Bela Vista. São Paulo se espalhava abaixo dela, cinzenta, ruidosa e viva. A Assembleia salvara o salão, mas contratos ainda precisavam ser anulados, patrocinadores recuperados e feridas internas reparadas. Daniel apareceu alguns minutos depois, mantendo distância. A equipe conseguiu confirmar todos os eventos do próximo mês, informou. 2 patrocinadores voltaram atrás na suspensão. Helena assentiu. Ele continuou. Vou entregar ao conselho minha renúncia formal. Eles podem decidir se querem aceitá-la. Ela virou-se. Você quer ir embora? Daniel demorou a responder. Quero parar de me esconder atrás da utilidade. Se eu ficar, precisa ser porque meu trabalho merece confiança, não porque você precisa de mim. Helena olhou para o broche amarelo em sua lapela. E o que você sente? Ele sustentou o olhar. Isso não desaparece com uma renúncia. Ela sentiu o coração acelerar, mas não permitiu que a fragilidade da noite decidisse por ela. Então não use o que sente para pedir uma resposta agora. Daniel assentiu. Não vou. Helena voltou-se para a cidade. Pela primeira vez, o silêncio entre os dois não parecia abandono, parecia espaço. E depois de tantos anos, ela finalmente sabia que espaço também podia ser o começo de uma escolha livre. 3 semanas depois da Assembleia, o Salão Bela Vista voltou a funcionar sem a presença de câmeras na porta. A auditoria ainda ocupava uma sala inteira do 2º andar, e cada contrato assinado pela Vértice passava por revisão. Helena chegava antes das 8, tomava café com a equipe da cozinha e só depois subia para o escritório. A rotina perdera o brilho artificial dos grandes eventos, mas ganhara uma honestidade que ela não conhecia. 2 patrocinadores retomaram os projetos culturais. Um terceiro exigiu novas garantias, e o conselho decidiu publicar relatórios trimestrais para que nenhum gestor voltasse a controlar informações sozinho. Helena apoiou a medida, mesmo sabendo que limitaria sua própria autoridade. Foi a primeira prova de que não queria vencer apenas para continuar mandando da mesma forma. Daniel permaneceu no cargo por 30 dias, conforme decisão do conselho, mas evitava qualquer conversa pessoal. Ele entregava relatórios, fazia perguntas objetivas e saía antes que o silêncio entre os dois se transformasse em algo mais. Helena sentia falta dele de um jeito que a irritava. Ainda assim não o chamou. Pela primeira vez, recusava-se a confundir saudade com permissão para repetir antigos erros. Valentina perdeu os principais contratos antes mesmo da conclusão da auditoria. As empresas que haviam pago por exclusividade exigiram devolução dos valores e os investidores da Vértice suspenderam o projeto. Não houve prisão dramática nem queda pública diante de uma multidão. Houve algo mais lento.
Convites deixaram de chegar, parceiros pararam de atender, profissionais que ela tratara como descartáveis começaram a contar como eram pressionados. E sua reputação se partiu em dezenas de relatos coerentes. Helena recebeu uma mensagem dela numa tarde de sexta-feira. Você conseguiu. Tirou tudo de mim. Por alguns minutos, observou aquelas palavras na tela. Poderia ignorar. Poderia responder com crueldade. Em vez disso, escreveu: Eu não tirei sua profissão. Você a colocou em risco quando usou pessoas como ferramentas. Assuma o que fez e talvez consiga reconstruir alguma coisa. Valentina telefonou imediatamente. A voz veio baixa, sem a firmeza treinada. Você fala como se fosse melhor do que eu. Helena respondeu: Não sou melhor porque nunca errei. Sou diferente porque não vou transformar meu sofrimento em licença para destruir outras mulheres. Valentina desligou sem despedida. Helena não sabia se ela aprenderia, mas já não precisava acompanhar sua queda para sentir que havia vencido. Otávio escolheu uma sala de reuniões neutra para assinar o acordo de divórcio. Não levou assessores de imagem, nem tentou esconder-se dos advogados. Parecia menor sem o palco sem Valentina e sem a certeza de que alguém cederia para preservar seu orgulho. O acordo determinava que ele indenizaria o Bela Vista pelos prejuízos causados pelos contratos irregulares. Renunciaria a qualquer pretensão sobre a operação e se afastaria da diretoria executiva da própria empresa durante a investigação interna. Não perderia tudo. Continuaria rico, mas perderia a posição de onde acreditava, poder controlar pessoas sem consequência. Antes de assinar, olhou para Helena. Passei anos pensando que o problema era você não precisar de mim. Ela permaneceu em silêncio. Otávio continuou. Valentina me fazia sentir indispensável. Você me fazia sentir observado. Helena respondeu com calma. Eu não queria que fosse indispensável. Queria que fosse confiável. Ele baixou os olhos. Não fui. Depois assinou. Ao entregar a caneta, perguntou se existia algum gesto capaz de reparar o casamento. Helena recolheu os documentos. Existe um gesto capaz de reparar parte do homem que você se tornou. Pare de procurar perdão como recompensa e aceite as consequências mesmo que eu nunca volte a olhar para você com carinho. Otávio assentiu. Dessa vez não negociou. A saída dele não trouxe alívio imediato. Naquela noite, Helena voltou ao antigo apartamento para buscar as últimas caixas. Encontrou fotografias de viagens, taças de casamento e uma agenda na qual ainda estavam anotados jantares que nunca aconteceram. Sentou-se no chão do quarto e chorou sem elegância, sem tentar controlar o som. Não chorava porque queria Otávio de volta. Chorava pela mulher que havia adiado conversas, aceitado ausências e chamado de maturidade o medo de fracassar diante da família. Beatriz, sua mãe, apareceu pouco depois. Pela primeira vez não pediu que Helena se recompusesse. Sentou-se ao lado dela e segurou uma fotografia antiga. Eu ensinei você a não mostrar fraqueza porque era assim que sobrevivia ao seu pai, confessou. Achei que estava preparando você para o mundo. Helena enxugou o rosto. A senhora me ensinou a suportar demais. Beatriz assentiu ferida. Eu sei. Não houve reconciliação perfeita. Houve uma mãe admitindo que transmitira à filha a própria prisão. Quando saíram do apartamento, Helena deixou a aliança sobre a mesa vazia. Não como provocação, mas como encerramento. Do lado de fora, o trânsito da Avenida Paulista seguia pesado e indiferente, e essa indiferença lhe pareceu libertadora. No Bela Vista, o conselho concluiu a avaliação de Daniel. Sua omissão foi registrada formalmente, mas também ficou comprovado que ele recusara benefícios pessoais, bloqueava pagamentos suspeitos e preservara a equipe durante a crise. O conselho aprovou sua permanência com novas regras de transparência. Daniel, porém, recusou. Reuniu os funcionários no salão menor e disse que se afastaria por 4 meses. Não quero que este lugar dependa da minha culpa nem da confiança de uma única pessoa. A estrutura precisa funcionar sem mim, Dona Célia reclamou. Alguns técnicos tentaram convencê-lo, mas Helena permaneceu em silêncio até que todos saíssem. Sozinhos? Ela perguntou. Você está fugindo? Daniel respirou fundo. Talvez uma parte de mim queira, mas estou indo porque preciso descobrir quem sou quando não estou tentando ser útil para você. Helena sentiu o medo de perdê-lo.
Quase pediu que ficasse. Em vez disso, falou: então vá inteiro. Não deixe metade de você aqui, esperando que eu chame. Ele sorriu com tristeza. Essa foi a primeira ordem sua que realmente pareceu liberdade. Antes de partir, tirou o broche de flor amarela da lapela e o colocou sobre a mesa. Helena empurrou o objeto de volta. Isso pertence a quem ajudou a salvar esta casa. Você ainda pertence a essa história, mesmo que precise sair dela por um tempo. Os meses seguintes foram menos espetaculares e mais difíceis. Helena reorganizou contratos, criou um canal de denúncia independente e convidou representantes da equipe para participar das reuniões financeiras. Mauro voltou após o período de afastamento em uma função sem acesso a autorizações sensíveis. Ele aceitou a redução de responsabilidade e começou a devolver o dinheiro recebido de Valentina em parcelas. A esposa continuou em tratamento e o plano de assistência foi mantido. Alguns funcionários criticaram Helena por permitir seu retorno. Ela ouviu todos antes de explicar que responsabilidade não significava condenar uma família inteira. Ainda assim, deixou claro que uma nova quebra de confiança encerraria o vínculo. O Bela Vista também mudou sua programação. Além de casamentos e eventos corporativos, passou a reservar um domingo por mês para apresentações abertas, oficinas e encontros de organizações comunitárias. Helena descobriu que gostava mais de ver crianças correndo pelo salão do que de observar celebridades posando sob os lustres. Pela primeira vez, o lugar não parecia apenas uma propriedade que ela precisava defender. Parecia uma casa compartilhada. E sem perceber, ela começou a construir uma vida que não se organizava em torno da ausência de Otávio nem da espera por Daniel. Valentina reapareceu 5 meses depois, não em uma festa, mas numa audiência de conciliação. Estava sem assessores e vestia um terno simples. Aceitou devolver parte dos valores, ceder direitos sobre a marca Vértice e reconhecer publicamente que os anúncios sobre o Bela Vista haviam sido feitos sem autorização. Quando a reunião terminou, pediu para falar com Helena a sós. Minha mãe viu o vídeo do champanhe, disse. Ela me perguntou quando eu me tornei igual às mulheres que humilhavam nós duas. Helena não respondeu. Valentina continuou. Eu passei a vida querendo entrar em lugares como o seu. Quando consegui, achei que precisava expulsar alguém para provar que merecia ficar. Pela primeira vez não havia argumento de defesa em sua voz. Não estou pedindo amizade, acrescentou. Só queria que soubesse que entendi. Helena a observou por alguns segundos. Entender é o começo. O resto depende do que você fizer quando ninguém estiver olhando. Valentina assentiu e saiu. Helena não a perdoou em nome de uma paz fácil, mas também não precisou odiá-la para sempre. Aquela liberdade foi inesperada. Ela percebeu que fechar uma ferida não significava fingir que ela nunca existira. No primeiro domingo de primavera, o Bela Vista abriu as portas para uma apresentação de música de jovens da periferia de São Paulo. Famílias ocuparam as cadeiras onde meses antes investidores haviam discutido controle e lucro. Dona Célia distribuía suco, Mauro ajudava na recepção e Beatriz conversava com mães que aguardavam o início do espetáculo. Helena caminhava pelo salão, conferindo detalhes, quando ouviu uma voz atrás dela. A banda está no volume certo. Daniel estava perto da entrada, mais magro, com o mesmo broche amarelo na lapela. Ela sentiu o coração reagir antes de conseguir sorrir. Depende. Você veio como consultor, convidado ou problema? Ele respondeu, como alguém que pediu autorização ao conselho para entrar. Helena riu. Daniel contou que passara os últimos meses trabalhando em projetos de recuperação de hotéis históricos em Minas Gerais e que recusara uma proposta permanente. Não voltei, porque você precisava de mim, disse. Voltei porque quero estar aqui e porque agora sei que querer alguma coisa não me torna desonesto. Helena o observou. E o que exatamente você quer? Daniel respirou fundo. Quero convidar você para um café, fora do Bela Vista. Sem relatório, sem crise e sem prometer o resto da vida antes da sobremesa. Helena poderia ter respondido imediatamente, mas deixou o silêncio existir por alguns segundos. Daniel não tentou preenchê-lo. Essa mudança simples dizia mais do que qualquer declaração. Um café ela aceitou. Só isso, ele sorriu. Só isso. Antes que se afastassem, a música começou.
Helena voltou-se para o palco onde uma garota segurava o violino com mãos nervosas. Daniel permaneceu ao lado dela, sem tocar em seu braço, sem tomar decisões em seu nome. Quando a apresentação terminou, eles atravessaram jardins a pé até uma cafeteria pequena, longe dos lugares onde eram reconhecidos. Helena pediu expresso. Daniel escolheu café coado e foi provocado por ela por demorar tanto para decidir. Conversaram sobre Minas, sobre livros, sobre a primeira vez em que ele viu o Bela Vista ainda em ruínas. Não falaram de casamento. Não desenharam planos grandiosos. Quando Daniel estendeu a mão sobre a mesa, parou antes de alcançá-la. Helena percebeu a pergunta silenciosa e colocou os dedos sobre os dele por escolha própria. Não quero ser salva, disse. Daniel fechou a mão com cuidado. Eu sei. Ela respirou fundo. E não quero ser adorada por ser forte, ele respondeu. Então deixe que eu conheça também os dias em que você não for. 1 ano depois, o Salão Bela Vista celebrou seu aniversário com uma placa nova no corredor principal. Não trazia apenas o nome de Helena. Registrava os funcionários técnicos, artistas e parceiros que haviam participado da recuperação do espaço. Daniel voltara como diretor de projetos, respondendo ao conselho e sem autoridade sobre decisões pessoais de Helena. Eles ainda discutiam às vezes com dureza, mas aprenderam a não esconder informações sob a desculpa de proteger um ao outro. Otávio cumpria o afastamento e havia começado a trabalhar com uma consultoria de governança longe dos holofotes. Valentina organizava eventos menores e reconstruía a carreira sem usar sobrenomes alheios como escada. Nada havia se tornado perfeito. Era justamente por isso que parecia verdadeiro. No fim da comemoração, Helena ficou sozinha por alguns minutos no centro do salão. Lembrou-se do champanhe descendo pelo vestido, da banda tocando mais alto e da certeza de que todos esperavam vê-la quebrar. Daniel aproximou-se e perguntou se ela queria ir embora. Helena olhou para as luzes, para a placa e para as pessoas rindo perto do palco. Ainda não respondeu. Desta vez quero ficar porque escolhi. Ele ofereceu a mão. Ela aceitou. A música continuou, mas já não escondia nenhuma verdade. 18 meses depois da queda da Vértice, o Salão Bela Vista estava diferente, sem ter perdido a própria alma. As paredes restauradas continuavam claras, os lustres ainda derramavam luz sobre o piso antigo, e Dona Célia ainda reclamava quando alguém colocava flores grandes demais perto das saídas. Mas havia novas placas nos corredores representantes dos funcionários nas reuniões, e uma regra que Helena repetia sempre, que alguém atribuía todas as decisões a ela. O Bela Vista não tinha mais uma única voz. Naquela noite, o salão receberia o casamento de Luísa, filha de Dona Célia. Para a equipe, não era apenas mais um evento. Era a celebração de uma família que quase perdera tudo quando Valentina planejara substituir os funcionários antigos. Helena acompanhava os últimos detalhes ao lado de Daniel, que retornara como diretor de projetos. Eles estavam juntos havia quase 1 ano, mas ainda se tratavam com um cuidado que alguns confundiam com distância. Não havia promessas grandiosas nem decisões tomadas por um em nome do outro. Havia conversas difíceis, calendários divididos e a coragem de perguntar antes de presumir. Daniel entregou a Helena uma pequena caixa de veludo. Antes que você fique nervosa, não é um anel. Ela arqueou a sobrancelha. Você aprendeu a começar conversas perigosas com frases ainda mais perigosas. Dentro, havia um broche em forma de flor amarela, semelhante ao símbolo dos funcionários antigos, com uma pedra azul no centro. Dona Célia pediu que você usasse. A flor lembra quem salvou a casa. A pedra azul lembra que a casa também salvou você. Helena sentiu os olhos arderem. Quando Daniel ergueu a mão para prender o broche, parou antes de tocar no vestido. Ela reconheceu a pergunta silenciosa e assentiu. O gesto era simples, mas mostrava quanto os dois haviam mudado. Daniel já não chamava distância de respeito. Helena já não escondia todas as necessidades para provar que era forte. Obrigada por perguntar, disse. Ele sorriu. Obrigado por continuar respondendo. Dona Célia surgiu no corredor antes que o momento se aprofundasse, segurando 2 listas e reclamando que o noivo ainda não havia encontrado o próprio pai. 15 minutos antes da cerimônia, uma discussão começou perto da entrada de serviço.
Helena encontrou uma jovem assistente de decoração encostada contra a parede tentando conter o choro. Diante dela, a empresária Sônia Pires exigia que a moça tirasse o uniforme e deixasse o salão. Sônia era responsável por uma empresa terceirizada e tinha fama de eficiente e difícil. Ela derrubou uma caixa de flores importadas, acusou. Se não sabe trabalhar sob pressão, não deveria estar aqui. A jovem se chamava Rafaela e começara havia 2 semanas. No chão, porém, não havia flores quebradas, apenas uma fita rasgada e algumas folhas soltas. O que aconteceu? Perguntou Helena. Sônia respondeu antes da funcionária, mas Rafaela reuniu coragem. Ela mandou alterar os arranjos da mesa principal depois da aprovação da noiva. Eu disse que precisava confirmar. Então empurrou a caixa para mim e falou que encontraria alguém mais agradecida. Sônia sorriu com segurança. Helena, faltam poucos minutos para o casamento. Não vale criar um problema por causa de uma assistente. Durante um segundo, Helena voltou à noite do champanhe. Não pelo gesto, mas pela estrutura da violência. Alguém poderoso criava uma situação, controlava a narrativa e esperava que a vítima parecesse emocional demais para ser ouvida. Daniel chegou ao corredor e permaneceu ao lado de Helena sem tomar a frente. Ela perguntou a Rafaela se havia testemunhas. A jovem apontou para uma câmera de serviço e 2 montadores. Sônia perdeu parte da confiança. Você vai parar um casamento para investigar uma fita rasgada? Helena respondeu. Não, vou impedir que alguém use a pressa de um casamento para esconder abuso. Pediu que Daniel verificasse as imagens e que outro coordenador assumisse temporariamente a decoração. Sônia cruzou os braços. Minha empresa tem contrato de exclusividade. Helena a encarou. Seu contrato prevê qualidade, não autoridade, sobre a dignidade de quem trabalha aqui. As imagens confirmaram que Sônia empurrara a caixa contra Rafaela, ordenara mudanças não autorizadas e a chamara de substituível. Dona Célia assistiu ao vídeo com o rosto endurecido. Foi assim que começaram conosco. Primeiro fazem a pessoa acreditar que precisa aceitar tudo para não perder o emprego. Helena chamou Sônia para uma sala reservada e suspendeu a atuação dela no evento enquanto o contrato seria analisado. A empresária ameaçou usar contatos e publicar críticas. Daniel colocou diante dela as cláusulas de conduta e o registro das câmeras. A senhora pode buscar os caminhos que considerar adequados, disse. Nós também. Sônia deixou o Bela Vista antes da cerimônia. Rafaela, ainda abalada, pediu para ir embora. Helena poderia ter insistido para que ela ficasse e transformado sua permanência em símbolo de força, mas reconheceu que exigir coragem também podia ser uma forma de violência. Você pode ir. Seu pagamento não será afetado. Amanhã conversamos sobre como continuar se você quiser. Rafaela limpou o rosto. A senhora não acha que estou fugindo? Helena respondeu. Sair quando o corpo pede segurança não é fugir. Às vezes é a primeira forma de se proteger. Antes de partir, a jovem disse que havia visto o vídeo do champanhe e acreditava que Helena nunca mais permitiria algo semelhante. Helena sentiu um aperto no peito. Descobrir o que aconteceu comigo foi mais fácil do que reconhecer a mesma lógica com outra roupa. Rafaela sorriu de leve. Hoje a senhora reconheceu. Quando ela se afastou com Dona Célia, Helena compreendeu que a cura não era um estado definitivo. Era uma decisão repetida, sobretudo quando não havia câmeras, aplausos ou vantagem pessoal. A cerimônia começou com apenas 10 minutos de atraso. Luísa entrou de braços dados com Dona Célia, enquanto o pai, emocionado demais, caminhava atrás. Helena e Daniel assistiram perto da última fileira. Depois dos votos, a noiva pediu que Helena fizesse um brinde. Ela falou pouco. Disse que uma casa não era definida por lustres contratos ou nomes gravados em placas, mas pela forma como tratava quem limpava o chão depois que todos iam embora. Não mencionou Rafaela e não usou a experiência dela sem autorização. Apenas ergueu a taça às pessoas que sabiam construir sem apagar ninguém. Mais tarde, no terraço, Daniel comentou que ela conseguira fazer um discurso sem usar a palavra transparência. Helena riu. Estou tentando não parecer um relatório trimestral. Ele então contou que Rafaela havia chegado em casa e queria conversar no dia seguinte. Hoje você fez algo que eu demorei anos para aprender, disse Daniel. Ficou ao lado de alguém sem decidir o que ela deveria sentir.
Helena respondeu. E você ficou ao meu lado sem falar por mim. O silêncio entre eles não era mais abandono, era espaço para que cada um permanecesse inteiro. Na manhã seguinte, Rafaela voltou ao Bela Vista. Decidiu continuar, mas pediu transferência para a equipe interna e sugeriu um treinamento sobre direitos no ambiente de trabalho. Helena levou a proposta ao conselho. Foi criado um protocolo para fornecedores terceirizados com canais de denúncia e proteção contra retaliação. Rafaela escolheu participar da construção do documento, mas recusou aparecer em publicações. A história pertence a você, afirmou Helena. Meses depois, a jovem tornou-se coordenadora assistente e passou a treinar novos funcionários. Sônia perdeu o contrato com o Bela Vista. Quando outros trabalhadores souberam da suspensão, também relataram ameaças e descontos injustos. A consequência não veio como uma explosão teatral. Veio como uma sequência de portas que deixaram de se abrir até que eficiência sem respeito já não pudesse ser confundida com liderança. Na mesma época, Daniel convidou Helena para conhecer um hotel histórico que ajudara a recuperar em Minas Gerais. Eles discutiram datas, responsabilidades e a possibilidade de mudar os planos sem transformar isso em rejeição. Para Helena, aquela conversa pareceu mais íntima do que qualquer pedido diante de uma multidão. Na última noite da viagem, Daniel perguntou se ela ainda tinha medo de depender de alguém. Tenho medo de desaparecer dentro de uma relação, respondeu. Não é a mesma coisa. Ele assentiu. O que devo fazer quando esse medo aparecer? Helena olhou para ele. Não tente provar que é diferente de Otávio. Apenas me escute. Daniel segurou a mão dela. Então preciso dizer que tenho medo de ser útil apenas enquanto houver crises. Helena aproximou-se. Você não precisa consertar nada para ficar. O beijo veio sem urgência. Não prometia perfeição. Confirmava apenas que ambos estavam presentes, sem esconder sentimentos atrás de tarefas. 2 anos depois, o protocolo criado a partir do caso de Rafaela era usado por outros espaços culturais de São Paulo. O Bela Vista passou a oferecer encontros gratuitos sobre liderança responsável e proteção de equipes terceirizadas. Helena recusava quando tentavam transformar lá em símbolo de perfeição. Dizia que aprendera tarde, depois de permitir que o silêncio protegesse pessoas erradas. Daniel costumava completar que respeito não era distância e proteção não era controle. Na entrada do salão, uma placa pequena registrava uma frase escolhida pelos funcionários. Nenhuma música deve ser alta o bastante para esconder uma injustiça. Em uma noite de evento, Helena parou diante dela e viu Rafaela orientando novos assistentes. Dona Célia discutindo com um florista e Daniel esperando perto da porta com 2 xícaras de café. A mancha de champanhe não desaparecera de sua memória. Tornara-se uma pergunta que ela fazia antes de qualquer decisão. Quem será silenciado se eu escolher o caminho mais fácil? Então, caminhou até Daniel, aceitou o café e entrou no salão sem precisar provar que era dona. Todos já sabiam que ela pertencia àquele lugar. Mais importante, ela também sabia. Esta história foi criada para oferecer entretenimento por meio de romance, conflito, familiar, luxo, traição e reviravoltas, mas também para provocar reflexão. O champanhe derramado representa mais do que uma humilhação pública. Ele mostra como pessoas abusivas usam posição social, dinheiro e controle da narrativa para fazer a vítima parecer exagerada, fraca ou instável. A história lembra que permanecer em silêncio nem sempre significa ser forte. Muitas vezes, o silêncio protege quem está causando o dano. Helena não vence apenas porque possui o salão. Ela vence quando aprende a compartilhar informações, escutar os funcionários e criar sistemas que limitam o próprio poder. Daniel também precisa amadurecer. Ele descobre que proteger alguém sem perguntar o que essa pessoa deseja pode se transformar em outra forma de controle. Otávio representa quem confunde amor com posse e só reconhece o valor do outro quando perde acesso a ele. Valentina mostra como uma pessoa ferida pode repetir a violência que sofreu ao acreditar que humilhar alguém é a única maneira de conquistar espaço. O aspecto educativo está na defesa da dignidade dos limites pessoais e da responsabilidade. Pedir ajuda não é fraqueza,
Deixar uma relação destrutiva não é fracasso. Perdoar não significa apagar consequências. Liderança não é fazer os outros terem medo, mas criar um ambiente no qual todos possam falar sem serem punidos. Ao mesmo tempo, o lado de entretenimento mantém o público envolvido por meio dos confrontos das escolhas emocionais e das viradas de poder. A mensagem principal é que uma vitória perde o sentido quando exige que a vítima se transforme no mesmo tipo de pessoa que a feriu. Helena conquista algo maior do que o Bela Vista, o direito de ser ouvida sem precisar gritar de amar, sem desaparecer e de usar seu poder para impedir que outras pessoas sejam silenciadas.